Abra sua Bíblia mais uma vez na epístola que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, onde vamos reler aqui os 3 primeiros versículos para a nossa meditação. Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 3. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí nesse texto, porque nós vamos diversas vezes examinar o que diz a palavra do Senhor por meio do apóstolo Paulo. Ele escreve esta epístola com orientações preciosas para toda a igreja. Como deve viver alguém que é nova criatura em Cristo Jesus? Isto ele explica nesses capítulos 5 e 6 de Efésios. E ele já falou para os maridos e mulheres. Agora ele continua falando sobre os deveres domésticos, vai falar para filhos, para pais, e ainda ele continua falando sobre empregados e patrões. Hoje vamos nos deter na orientação do Senhor para os filhos, no que ele tem a dizer na sua palavra a todos nós que somos filhos, né? Notadamente aqueles filhos que estão ainda debaixo da tutela de seus pais, debaixo do teto da casa de seus pais, mas ainda precisam pôr em prática isto que nos diz a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1: Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém. Então aí está o que o apóstolo começa a nos dizer sobre os filhos e a sua postura em relação aos seus pais, que eles devem ser obedientes. No entanto, queridos, nós vemos que infelizmente nós estamos vivendo um tempo em que parece que isto aqui se tornou uma utopia, em que parece que a obediência de filhos a pais é algo do passado, é algo ultrapassado, algo antiquado, que não cabe mais neste mundo pós-moderno, porque infelizmente o que estamos vendo acontecer nas casas de toda a sociedade, inclusive infelizmente nas dos crentes, é que os filhos não são mais obedientes aos seus pais. Isto inclusive tem sido favorecido pela mídia, tem sido incentivado pela mídia, onde mostra os pais muitas vezes como repressores e os filhos como buscando uma liberdade, uma libertação para fazerem o que bem entenderem. Mas a palavra de Deus já alertava sobre isso. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a segunda epístola a Timóteo, ele já dizia que nos últimos tempos, ele diz, sobrevirão tempos trabalhosos. E a característica que ele dá dos homens desses tempos trabalhosos é que eles serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e segue a lista. Então, a desobediência dos filhos aos seus pais é uma característica de uma geração dos últimos tempos, mas infelizmente de uma geração que está em decadência. Se você quer ver uma sociedade em decadência, observe se os filhos são obedientes aos pais, porque se não forem, esta sociedade está em franca decadência. Porque se os filhos não são obedientes aos pais, também não serão ao governo, também não serão aos esposos, também não serão a nenhuma outra autoridade depois que crescerem. E aí então a sociedade entrará num caos, porque não haverá mais ordem se não houver obediência à autoridade. Quando o apóstolo descreve uma sociedade de ímpios, quando ele descreve uma geração de homens que não honram a Deus, que não servem a Deus, que estão trocando a adoração a Deus por
a adoração à criatura, quando ele descreve essa geração de ímpios, em Romanos capítulo 1, ele diz também que estes homens estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, que eles são murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, e ainda cita entre as características dos ímpios, que não adoram nem temem a Deus, que eles são desobedientes aos pais e às mães. Então a desobediência de filhos para com seus pais é uma característica de uma geração corrompida pelo pecado, de uma geração maculada pelo distanciamento de Deus. Por isso nós cristãos, nós filhos de Deus, precisamos nos voltar para a Bíblia Sagrada, para nela aprendermos o padrão de relacionamento entre os filhos e seus pais. Não podemos nos basear no que diz a sociedade, não podemos olhar para os livros dos escritores seculares que aí estão, porque infelizmente muitos deles estão apenas ensinando o que diverge completamente da palavra de Deus, ensinando que os pais não devem dizer não aos filhos, que os filhos devem ter toda a liberdade, e isso tem causado sérios problemas para esta sociedade. Vamos ver o que diz a Bíblia. Ela é, sim, a fonte de informação segura para nós. Se você é filho, então ouça o que diz a palavra de Deus. E nós já lemos aqui, Efésios capítulo 6, e a primeira orientação que o apóstolo Paulo dá para os crentes é que os filhos devem obedecer a seus pais. Filhos devem ser obedientes aos pais. Quando nós observamos esta orientação da palavra de Deus, vemos então, queridos, que obedecer aos pais não é uma opção. Você não pensa, eu posso obedecer ou eu posso não obedecer. Não, a opção única é esta: obedeça a seus pais. Isto não é uma moda, a moda agora do momento é a obediência, mas quem sabe do ano que vem já é a desobediência. Não, isso não tem prazo de validade. A palavra de Deus é eterna. Ela diz para os filhos do século I, como diz para os filhos do século XXI: sejam obedientes aos seus pais. E isso não se trata também de uma tendência de um grupo, como se fosse uma tribo. Tem a tribo dos obedientes e tem a tribo dos desobedientes. Não, eu pertenço a essa tribo que é mais descolada, que é mais independente, que não cultiva a obediência. Não é isso que o apóstolo está dizendo. Ele está dizendo que isto é um mandamento. Obedecer é o que Deus espera de cada um dos seus filhos. Veja Colossenses capítulo 3, o verso 20, quando o apóstolo Paulo faz eco com o que ele já disse aqui aos Efésios, nas epístolas chamadas epístolas gêmeas de Efésios e Colossenses. Ele diz: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então, a obediência, queridos, é algo que Deus espera dos filhos em relação aos seus pais. Mais do que isso, é algo que Ele ordena que eles façam. Obedeça ao seu pai. Isto é um mandamento de Deus. Então, o filho que desobedece ao seu pai, na realidade, ele está desobedecendo a duas autoridades. Ele está desobedecendo ao seu pai e está desobedecendo a Deus, que mandou que ele obedecesse aos pais. Há uma dupla desobediência quando um filho não obedece ao seu pai. Ele está desobedecendo ao pai, a quem ele deveria obedecer, e está desobedecendo a Deus, que mandou que ele fosse obediente. E se nós, queridos, queremos ser cristãos verdadeiros, precisamos obedecer a Deus. E os filhos, sendo obedientes a Deus, serão também obedientes aos seus pais, porque é isso que Deus manda. Me impressiona de ver
crentes, jovens, adolescentes, que são crentes em Jesus, que estão na igreja, que cantam nos conjuntos, que participam da escola dominical, e que por não observarem a palavra de Deus, estão costumeiramente desobedecendo aos seus pais. Mas o que a Bíblia diz é que se alguém tropeça num único ponto, num único mandamento, se torna culpado. Você não pode ser crente em Jesus, você não pode estar adorando a Deus, você não pode estar fazendo aquilo que agrada a Deus em todas as outras áreas da sua vida e se julgando um crente verdadeiro se você desobedece a seu pai, que é um mandamento de Deus para você. Então, se nós, como filhos, somos verdadeiros cristãos, precisamos obedecer a Deus também nisto, que devemos obedecer aos nossos pais. E aqui nós vemos que esta desobediência dos filhos aos pais, há gente por aí, há até religiões por aí, que pregam uma certa independência, que dizem que se os pais querem mandar nos filhos, mas os filhos devem ser independentes, que os filhos não devem obedecer. E há gente até que quer se valer da palavra de Deus, ou quer se valer da sua religião, para não ser obediente aos seus pais. Sabe que na época de Jesus, já existia gente entre os fariseus que queria fazer algo parecido? Existiam fariseus que queriam dizer, não, o que meu pai tinha que aproveitar de mim, eu estou oferecendo como oferta ao Senhor. Com isso ele estava dizendo, eu não preciso fazer nada por meus pais, porque na realidade eu estou transferindo isto para o Senhor, para Deus, que é mais importante do que os meus pais. Mas a palavra do Senhor nos mostra, queridos, que nós somos diferentes do mundo, diferentes daqueles que estão lá fora. Pedro diz na sua primeira epístola que nós somos agora filhos obedientes. E como filhos obedientes, não podemos mais viver como vivíamos antes de ser crente, nem como os que vivem agora longe da orientação da palavra de Deus. Devemos ser filhos obedientes. Na época de Jesus, os fariseus diziam assim, aquele que disser o que meu pai aproveitaria de mim, eu estou oferecendo ao Senhor, não precisa mais cumprir este mandamento. Veja lá, Marcos capítulo 7, porque Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, ou seja, é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Os fariseus diziam, não, se um homem disser, eu sirvo a Deus, e porque eu sirvo a Deus, toda a minha atenção vai ser voltada para Deus, tudo o que eu tenho vai ser dado só para Deus, e com isso eu não preciso mais obedecer, nem dar nenhuma atenção aos meus pais. Jesus dizia, está completamente errado. Você está querendo se valer de uma situação na religião para desobedecer ao mandamento de Deus. O que Jesus está ensinando aqui para nós, queridos, é que servir a Deus não invalida o mandamento de obedecer aos pais. Que Deus certamente é o primeiro, e o primeiro mandamento é, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas o quinto mandamento é, honra teu pai e tua mãe. Porque nós podemos ser crentes obedientes a Deus, e ainda assim ser filhos obedientes aos pais. Nós vamos ver em que os filhos devem obedecer aos pais, e aí podemos ver em que situações os filhos devem prestar esta obediência. Mas já posso lhe garantir, obedecer aos pais em nenhum momento entrará em choque com servir a Deus
com exceção em algumas situações que os pais queiram impedir os filhos de servir a Deus, mas ainda assim temos que ter o cuidado. Vamos ver em que os filhos devem obedecer os seus pais. Primeira coisa que diz aqui o texto: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Ou seja, em que os filhos devem obedecer aos pais? Em tudo aquilo que diz a palavra de Deus, em tudo o que o Senhor recomenda, em tudo que Jesus mandou, em tudo que Deus nos diz por meio da sua palavra, os filhos devem obedecer aos seus pais. Que alguém pode dizer: não, mas eu só devo obediência ao meu pai enquanto eu sou de menor. Eu só devo obediência ao meu pai enquanto eu depender financeiramente dele. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. Ele diz: obedeça a vossos pais no Senhor. O que no Senhor não somente significa que o filho deve cumprir tudo aquilo que diz a palavra de Deus, como no Senhor também quer dizer, como Paulo diz em seguida, no relacionamento dos patrões com os empregados e vice-versa, que os filhos devem obedecer aos seus pais como se estivessem obedecendo a Deus. Porque os pais são a autoridade que receberam de Deus para dar ordem aos filhos, para orientar os filhos. Quando o filho entende que a autoridade que o pai tem é a autoridade que ele recebeu de Deus, ele estará obedecendo ao seu pai como se ele fosse o próprio Deus, ou seja, como tendo a autoridade recebida de Deus. Colossenses 3:20, que já lemos, diz: filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Às vezes os filhos, e hoje nós vemos muito isso, que eles querem ser como que independentes. E ele diz: não, enquanto eu estiver dentro de casa, ou nas coisas de casa, meu pai pode mandar, mas na igreja, na escola, ou em qualquer outro lugar, eu sou dono do meu nariz, eu que mando, eu que faço. Mas a palavra de Deus diz: filhos, obedecei em tudo. Ou seja, seu pai tem de Deus autoridade para lhe orientar em todas as coisas. Isso quer dizer, desde a escolha mais simples da sua vida até a escolha mais importante. Então, significa que os filhos não têm opinião, que os filhos não têm vontade própria? Não, a palavra de Deus não está invalidando isso. Mas a palavra de Deus está dizendo: filhos, sejam obedientes. Porque se nós entendermos que Deus requer de nós que cada um tenha seu pai como autoridade sobre a sua vida, não me importa a idade que ele tenha ou que eu tenha, eu preciso ouvi-lo como sendo autoridade sobre mim. Se isto eu fizer, certamente eu vou estar agradando a Deus, porque diz: isto é agradável ao Senhor. Eu me impressiono na palavra de Deus, queridos, quando vejo que Jesus, ele nos deu o maior exemplo de obediência. Se você perguntar em que eu devo ser obediente, qual é o modelo? Me diga alguém para eu me espelhar nele, a fim de obedecer do jeito que ele obedeceu. Eu posso lhe dizer: seja obediente a seus pais, como Jesus foi aos dele. E se nós pararmos um pouco para pensar, veja, José não era pai legítimo de Jesus. Ele era como que um pai adotivo, né? Porque Jesus não nasceu realmente do relacionamento entre José e Maria. Maria era sua mãe terrena, mas Jesus tinha plena consciência de que ele era filho de Deus. É impressionante que a primeira palavra registrada de Jesus, a primeira fala registrada de Jesus na Bíblia Sagrada, é exatamente aos 13 anos, quando ele está no templo e ele diz: não sabeis vós que eu vim à terra para cuidar dos negócios de meu pai? Então ele já tinha consciência de que era filho de Deus, que ele veio aqui para cumprir a missão do Pai Celestial. Mas ainda assim, a Bíblia diz
que Jesus era sujeito aos seus pais, que ele era obediente aos seus pais. Alguém pode dizer, não, mas esse meu pai na realidade é meu padrasto, esse meu pai na realidade não é meu pai legítimo, esse meu pai ou essa minha mãe tem esta ou aquela característica. Jesus poderia alegar qualquer coisa para não obedecer a José e a Maria, mas ele deu um exemplo de obediência, e Lucas registra dizendo, foi para Nazaré e era-lhe sujeito. Se Jesus obedeceu aos pais dele, pais terrenos, que na realidade deveriam estar debaixo da autoridade dele, porque ele era e é Senhor sobre todas as coisas, mas naquela condição de filho, ele foi obediente aos seus pais. Glória a Jesus, porque ele é o exemplo maior para todos nós. Ele é o exemplo de obediência que nós podemos seguir, queridos. Então a obediência dos filhos aos pais é a grande virtude que uma criança pode ter, que um adolescente pode ter. O que Deus espera de você, filho, o que Deus espera de você, amado do Senhor, é que você seja obediente aos seus pais. Se você for muito inteligente, se você for muito bem nos estudos, se você for um menino com uma certa desenvoltura, se você tiver facilidade para falar, se você for aquele menino muito inteligente para resolver problemas, ou se você for uma menina muito prendada que sabe fazer uma série de coisas, mas for desobediente, de nada valerá toda essa capacidade e inteligência, porque o que Deus espera de nós, filhos, é que sejamos obedientes aos nossos pais. Se o filho não for o mais prendado, se ele não for o mais inteligente, mas ele for obediente aos seus pais, ele estará cumprindo o papel que Deus lhe deu dentro da família. Aleluia! Jesus tinha uma capacidade muito além do que nós podemos entender, muito além do que nós podemos sequer captar, mas ainda assim ele nos deu o exemplo de ser obediente aos seus pais, de ser sujeito a eles. Que Deus possa abençoar você, filho, que você possa ser conhecido como um filho obediente, que você possa ser conhecido como um filho que atende aos seus pais. Seus pais poderão dizer, este menino é uma bênção, esse menino faz tudo o que eu mando, esse menino é obediente, essa menina é uma bênção, porque quando eu falo, ela me obedece. Porque esta é a maior característica que a Bíblia diz dos filhos em relação aos seus pais. A obediência e a honra a eles é algo que a Bíblia exige de cada um de nós. E alguém pode dizer assim, mas o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho em ser obediente? O que é que eu ganho em fazer aquilo que o meu pai manda? Bom, além de ganhar a bênção de Deus, porque você está atendendo a palavra de Deus, nós podemos ver que há benefícios para aquele que é obediente. Deus é extraordinário, irmãos. Ele conhece o comportamento condicionado do homem. Porque ele sabe que o homem só faz as coisas, geralmente, porque tem algum benefício. O sujeito só faz algo porque ele ganha alguma coisa com isso, porque ele tem benefícios com isso. E Deus não manda simplesmente que os filhos sejam obedientes, mas Ele traz também grandes benefícios para aquele que é obediente. Que benefícios são esses? Primeira coisa que o texto diz é, para que tenha uma vida boa, ou para que tu vivas bem. Porque nós vamos ver, queridos, que o mandamento de obedecer, de honrar aos pais, Paulo repete a palavra do Senhor dada no monte Sinai a Moisés, quando deu os mandamentos, dizendo que este é um mandamento com promessa. Mandamento com promessa significa exatamente isso. Se você cumpre o mandamento,
Deus cumpre a promessa de Deus sobre a sua vida. Se você faz a sua parte, Deus faz a parte dele. Você cumpre o mandamento, Deus cumpre a promessa. Você faz o que ele manda, ele faz o que prometeu. Você faz aquilo que a palavra orienta, ele faz aquilo que prometeu na sua palavra fazer com você. Aleluia! E que promessa é essa de Deus? Ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. É Deus que se compromete com isso. Hoje nós vivemos uma sociedade que poderíamos, e que muitos chamam da sociedade, da geração saúde, de pessoas que estão procurando cada vez mais ter hábitos alimentares, ter hábitos saudáveis, pessoas que estão procurando fazer atividade física, estão procurando ter uma alimentação balanceada, para que possam viver mais, e de fato, nos últimos anos, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, temos observado um aumento da longevidade. As pessoas vivem mais e melhor, mas eu posso lhe garantir uma coisa: fazer algo bom para a sua saúde, tornar a sua vida mais saudável, ter hábitos saudáveis, certamente vai ser bom para você. Mas Deus se compromete em fazer com que o filho obediente tenha uma vida boa. Então, se você faz parte da geração saúde e quer ter uma vida boa, coloque em primeiro lugar na lista dos hábitos saudáveis, que você seja obediente aos seus pais, porque Deus se compromete de fazer com que a sua vida seja uma vida boa. E nós vamos ver, queridos, que a obediência, na realidade, não é um fardo, a obediência é uma bênção. A obediência é algo que, quando aprendido, quando desenvolvido na vida de alguém, vai trazer enormes benefícios. Porque o filho que é obediente em casa, ele será um bom empregado. O filho que é obediente em casa, ele será um bom cidadão. O filho que é obediente em casa não vai precisar aprender a ser obediente na delegacia. Ele não vai precisar aprender a ser obediente quando ele for punido e perder o emprego. Ele não vai aprender a ser desobediente quando lá fora alguém bater nele. Ele vai aprender a ser obediente em casa. E esse vai ser então alguém que lá no emprego alguém vai dizer: olha, eu só queria ter mais igual a fulano aqui, que é um funcionário responsável, que é um funcionário bom, obediente. Quando foi que ele aprendeu isso? Aprendeu com a palavra de Deus e foi obediente aos seus pais. E isso é uma bênção, e ele realmente vai ter uma vida boa. Ele não vai ser demitido por ser desobediente, ele não vai ser preso por ser desobediente, porque ele aprendeu desde cedo a fazer aquilo que a palavra de Deus orienta. Mas não somente ele vai ter essa qualidade de vida, mas também a Bíblia diz: e vivas muito tempo sobre a terra. Deus se compromete a dar longevidade ao filho obediente. E em parte, isso se cumpre exatamente por ele ser obediente. Por ele ser obediente aos pais, ele também não vai arrumar problemas lá fora. Porque eu não conheço nenhum pai que diga: meu filho, vá para a droga que é um bom caminho. Eu não conheço nenhum pai. Tenho certeza que nem os que vivem na droga querem que seus filhos vivam dela. Eu não conheço nenhum pai que diga: meu filho, se torne um alcoólatra. Mesmo os alcoólatras não orientam seus filhos dessa maneira. E se ele então obedece ao seu pai, em obedecer aquilo que o pai diz, que certamente quer o melhor para ele, ele vai evitar já uma morte precoce. Ele vai evitar já de fazer algo que vai destruir a sua vida. Eu li uma história de um pai que era um guarda-trilhos, né? Ou seja, alguém que ficava num determinado ponto, numa linha férrea, lá numa cabine, e o que ele
o trabalho dele era exatamente em determinados horários, ele ia lá e virava uma chave para mudar o sentido dos trilhos, porque ora passava um trem que ia numa direção, ora passava outro trem que ia noutra direção, e o trabalho dele era exatamente isso, fazer a mudança dos trilhos. E um dia, quando ele estava lá vigiando os trilhos e aguardando o momento certo de agir, ele olha e vê o seu filho que estava brincando no meio dos trilhos. E quando ele vê, ouve já a buzina do trem que estava se aproximando. Não dava tempo para ele correr e salvar o filho. Não dava tempo ele chegar até lá. E ele de longe simplesmente grita, chamando pelo menino. O menino olha para o pai e ele diz: meu filho, deite-se, deite-se. E o menino então se deita, e o trem passa a toda velocidade por cima, e o pai diz: pronto, perdi meu filho foi esmagado. Mas qual é a sua surpresa? Depois que o trem passa, e ele olha, o menino ainda está lá, deitado. Exatamente por ter obedecido, ele escapou de morrer naquele dia. E sabe que muitas vezes os filhos podem não enfrentar dificuldades como essa diante de um trem, mas muitas vezes na vida eles serão guardados de morrer por serem obedientes aos seus pais. Seus pais dizem: meu filho, não vá não nessa viagem, meu filho, não vá não nesse negócio, meu filho, não se meta com esse rapaz, meu filho, não se acompanhe desse povo. E se ele é obediente, preservará a sua vida em muitas situações, por ser obediente ao seu pai, e viverá muito tempo sobre a face da terra. Infelizmente, há filhos que não obedecem aos pais e morrem precocemente, exatamente por serem desobedientes. Li uma outra história que ilustra o outro lado da situação. Uma filha estava se preparando para ir para uma festa, para sair para uma farra com os amigos, e a mãe diz: minha filha, não vá não. Não, mamãe, eu vou, a senhora não manda em mim, eu vou. Não vá não. E ela insistiu, e já na saída a mãe disse: então vá com Deus. E ela disse: o carro está lotado, só se Deus for na mala, porque o carro já está lotado. E foram para a farra. E o que acontece é que no caminho, aquele carro capotou e ficou esmagado igual um maracujá, como dizemos. Mas na mala do carro, alguém tinha feito uma pequena feira, e havia uma bandeja de ovos, e nenhum dos ovos que estava na mala se quebrou, mas todos os ocupantes do veículo morreram. E a mãe disse: vá com Deus. Ela disse: não cabe Deus no carro, só se ele for na mala. E parece que Deus estava mesmo na mala, nem os ovos se quebraram. E se ela tivesse obedecido à sua mãe, certamente teria escapado com vida. Deus diz: se você quer ter uma vida boa, se você quer viver muito tempo, então honre seu pai e sua mãe, obedeça a ele, porque Deus se responsabiliza pelo resultado desse processo. Se você cumpre a sua parte, Deus cumpre a dele. Pode parecer uma tolice, mas como? Se eu quero viver bem, eu tenho que ter hábitos saudáveis. Se eu quero viver bem, eu tenho que ter uma alimentação boa. Faça isso, não deixe de fazer não, mas também faça aquilo com que Deus se compromete. E ele diz: você quer viver bem? Você quer viver muito tempo? Seja obediente ao seu pai e à sua mãe. Glória a Jesus. Quando a criança aprende a submeter-se, quando ela aprende a ser desobediente, ela está aprendendo algo que não servirá só para a sua casa, ela está aprendendo algo que servirá para toda a sua vida. Ser obediente é um benefício que faz com que o cidadão seja alguém destacado em qualquer lugar. Porque pergunte qual é o patrão que quer um funcionário desobediente. Pergunte qual é o governante que quer, trabalhando com ele, alguém desobediente.
Pergunte quem é o policial que gosta de alguém desobediente. Pergunte qual é a sociedade que valoriza alguém que vive descumprindo as regras que a própria sociedade impõe. Pergunte qual é a sociedade que gosta disso. Nenhuma. Há até alguns aí que surgem como modelos de rebeldia, mas infelizmente para eles, o fim deles nunca é bom. Nunca é bom. Me aponte um rebelde que viveu até os 100 anos de idade. Me aponte um rebelde, ícone de uma causa rebelde, que viveu muitos anos na vida. Você vai encontrar muitos rebeldes, cantores, guerrilheiros, artistas, que foram apontados como ícones de uma geração que buscava liberdade, mas nenhum deles viveu muito tempo para contar a história, porque a palavra de Deus não falha, e ela diz: se você quer viver muito tempo, se você quer ter uma vida longa e boa, honre seu pai e sua mãe, obedeça a eles. E a criança que aprende a obedecer, o adolescente que aprende a obedecer, é um bom filho, é um bom empregado, é um bom servidor, é um bom cidadão e é um bom servo de Deus, porque está cumprindo a palavra que Ele ordenou. Ser obediente, queridos, é algo que vai ser útil para toda a vida daquele que atende a palavra de Deus. Me impressiona um exemplo que Deus usou numa época em que Israel estava desobediente a Deus, numa época que Israel não queria cumprir os mandamentos de Deus, mas mesmo sendo desobediente, reclamava as bênçãos de Deus. Israel não cumpria os mandamentos, mas queria que Deus cumprisse a sua parte nas promessas. Mas Deus não atende a desobedientes. E Deus resolveu dar um exemplo a Jeremias. Jeremias, aquele profeta que pregou tanto que o povo obedecesse a Deus, e o povo não queria obedecer, e Deus disse: eu vou lhe mostrar um exemplo de obediência, vou lhe mostrar um exemplo de um filho obediente, para você ver como Deus valoriza isto, irmãos. Foi Deus quem foi buscar este exemplo para mostrar ao profeta Jeremias. E lá no capítulo 35, ele diz assim: vá à casa dos recabitas, e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Jeremias diz: então tomei a Jazanias e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Deus usa isto aqui como um exemplo de obediência. E Deus diz: eu queria que Israel fosse assim. Eu queria que Israel fizesse desse jeito. Porque o pai disse: olha, meus filhos, eu vou dizer aqui um mandamento, um decreto para vocês: nunca vocês tomem vinho, nem vocês, nem os filhos de vocês. E se você ver no texto, já gerações haviam se passado, mas eles guardaram o mandamento de seus pais. Aí o homem de Deus leva eles ao templo do Senhor e diz: Deus mandou que eu botasse vinho para vocês beberem, mas eles disseram: nosso pai disse que nós não fizéssemos isso, e nós não vamos fazer. Veja então, queridos, que a obediência é uma herança. A obediência é uma característica boa que Deus espera daqueles que são servos dele. Você quer ser um bom cidadão? Você quer viver bem? Você quer ter uma vida abençoada? Você quer que Deus se agrade de você? Obedeça a seu pai e a sua mãe. Glória a Jesus. Certamente há muitos benefícios para aquele que obedece. Mas a Bíblia também diz que além da obediência, simplesmente, a Bíblia diz que os filhos devem honrar os seus pais. Honrar os pais, queridos, é mais do que simplesmente a obediência externa. Honrar é uma atitude interna. Honrar é obedecer de coração, é querer obedecer. Honrar é ter os pais como autoridade
constituída por Deus enquanto eles viverem. E é interessante porque esse termo honrar significa literalmente no Novo Testamento dar valor. Não é simplesmente obedecer, dizer, tem que obedecer, porque senão Deus vai me castigar, senão eu não vou ser abençoado, é o jeito. Não, é entender que Deus lhe abençoa, inclusive através da orientação de seus pais, que Deus constituiu-os como autoridade sobre você. Honrar então, queridos, é ter os pais em alta conta. E eu vou dizer uma coisa aqui para esta geração: os pais podem não ter a mesma educação que você teve, porque graças a Deus que há um acesso maior para a educação no nosso país nos dias de hoje. Há 30 ou 40 anos passados, era raro encontrar alguém que terminou um curso superior, e raríssimo encontrar alguém que tivesse feito uma pós-graduação. Mas hoje, se pedisse para aqui levantar as mãos, certamente muitos aqui estão com o curso superior completos ou em curso. Mas ainda que você tenha uma educação, um acesso ao estudo maior do que os seus pais tiveram, não despreze seus pais por causa disso, porque eles têm algo que Deus lhes deu, que é a sabedoria de um pai para criar um filho. Honrar o pai significa que você pode ser um doutor, e seu pai pode ser analfabeto, mas ainda assim, você entende que seu pai tem sabedoria para lhe ensinar muitas coisas nesta vida. Honrar também significa no Novo Testamento, dinheiro. Honra também aqui significa valor financeiro. E a Bíblia diz que os filhos devem cuidar dos seus pais quando eles estiverem idosos. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira epístola a Timóteo, ele diz assim: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. É bem verdade, irmãos, que a Bíblia diz que os pais entesouram para os seus filhos, mas nós vivemos exatamente esta realidade, e que muitos pais se esforçaram muito para dar aos filhos o melhor. Muitos pais que trabalharam às vezes na lavoura, que trabalharam às vezes em trabalhos braçais, que sustentaram a família com muita dificuldade, mas que diziam: meus filhos vão ter uma educação melhor, meus filhos vão poder estudar, meus filhos vão poder crescer, ir além do que eu fui. E infelizmente o que acontece é que muitos filhos, depois que se formam, que arrumam um bom emprego, desvalorizam seus pais, esquecem seus pais e deixam seus pais para qualquer outro cuidar. Mas a Bíblia manda que os filhos cuidem de seus pais quando eles estiverem idosos. O Senhor diz: honra teu pai e não desprezes a tua mãe quando ela vier a envelhecer. Os pais investem muito nos filhos. E chega uma hora, muitas vezes, que os pais vão precisar agora de ser cuidados por eles. E Deus espera que os filhos honrem seus pais também, quando eles estiverem idosos. Hoje muita gente pensa assim: não, tem ali um abrigo de idosos, tem ali uma instituição de caridade, eu ponho meu pai lá e eles vão cuidar. Às vezes até é uma boa opção, quando há ali um cuidado especial, quando há ali um atendimento mais personalizado, mas isso não significa que os filhos podem simplesmente deixá-los lá e abandoná-los, que precisam estar lá, que precisam visitá-los, e se podem cuidar deles nas suas casas, que o façam, porque a Bíblia que diz: aprenda a recompensar os seus pais, porque certamente isso é agradável a Deus. Eu vejo filhos hoje, queridos, que estão crescendo muito,
e estão pensando em ir embora, em fazer grandes coisas, mas não estão incluindo nos seus planos os seus pais. Mas seus pais cuidaram muito de você. Seus pais perderam noites de sono. Seus pais investiram muito para que você pudesse chegar a um patamar mais elevado do que eles. E Deus quer então que os filhos honrem aos seus pais e cuidem também deles. Nós não escolhemos os pais que nós temos. Ninguém aqui fez uma opção. Ah, não, eu quero nascer filho do irmão fulano. Não, eu não quero nascer nessa família aí não, eu quero nascer naquela outra. Ninguém fez essa opção. Você não escolheu seu pai. Você não escolheu quem seria seu pai ou sua mãe. E você pode até dizer, pastor, mas é fácil o senhor dizer, mas o senhor não conhece o meu pai. Meu pai é um homem violento. Meu pai é um homem que vivia na bebida. Você não conhece minha mãe nunca ligou para mim. Minha mãe só tinha olhos para meu irmão ou minha irmã. Você pode dizer, meu pai nunca foi um bom pai, nunca conversou, nunca orientou, mas você não escolheu realmente o seu pai. Você não puxou uma ficha dele lá antes de nascer para saber se ele seria um bom pai ou escolher. Você não escolheu o seu pai, mas você pode escolher o que você vai fazer com ele, que atitudes você terá para com seus pais enquanto você conhece a palavra de Deus. Talvez seu pai não foi o melhor pai. E você pode escolher amá-lo ou odiá-lo. Talvez seu pai não tenha sido um pai presente. Você pode escolher copiá-lo ou ser diferente dele. Talvez seu pai não tenha sido um pai carinhoso. Tenha sido uma pessoa rude. Mas você pode escolher se você vai ser igual a ele ou se você vai ser diferente. E você pode escolher como você vai tratar o seu pai. Eu posso lhe garantir, seu pai pode não ter sido o melhor, mas o Pai Celestial, que é o melhor de todos os pais, Ele quer que você honre seu pai a si mesmo. Ele quer que você tenha em consideração o seu pai mesmo assim, porque não há ninguém que não tenha uma lição para ensinar ao seu filho. Nem que seja uma lição negativa, não seja como seu pai, mas certamente os pais têm algo a ensinar aos seus filhos. E o que Deus espera de nós, filhos, é que nós honremos os nossos pais, que nós façamos aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Honrar os pais, há também uma razão para isso. Por que os filhos devem honrar os seus pais? E aí diz aqui o versículo 1 que nós lemos, porque isto é justo. Isso é justo, é o correto, é o certo a ser feito. Porque é justo os filhos honrarem os seus pais. Primeiro, porque isso é uma atitude de gratidão, é uma atitude de amor, de estima. Quantas noites seu pai, sua mãe gastaram com você? Perderam de sono, cuidando de você, quando estava doente, com febre. Muitos filhos não entendem essa realidade até que se tornem pais. Muitos deles dizem, não, isso não fez mais do que a obrigação. Não, ele tinha que cuidar mesmo de mim. Mas quando ele se torna pai, que ele olha para seu filho, e seu filho está doente, e está com febre, e ele não dorme, porque fica de meia em meia hora verificando se a febre subiu ou se baixou, e ele se preocupa de fazer alguma coisa, e sai às vezes de madrugada à procura de um médico ou de um remédio, e fica preocupado sem dormir, quando o filho não chegou ainda em casa. Ele vai descobrir qual é o preço de ser pai. E a Bíblia diz então, honre seu pai e sua mãe, porque isso é justo. Ele investiu anos e anos da sua vida. Há pais que deixaram de cursar uma universidade para poder dar atenção aos filhos. Há pais que abriram mão de fazer algo em seu próprio benefício para investir nos filhos. Há pais que deixaram de fazer algo que fosse bom apenas para ele, pensando nos seus filhos. Se costuma dizer, e é verdade,
que a boa mãe, que o bom pai tira do seu pão para dar aos filhos. Porque para o pai é menor a dor da fome do que a dor de ver um filho passando fome. Porque para o pai é melhor que o filho esteja alimentado, dormindo, seguro, e a barriga dele roncando, do que ver o filho roncando a barriga sem ter o que comer. Você quer ver um pai desesperado? Você quer ver um pai capaz de matar, de roubar, de fazer alguma coisa, que ele tenha seu filho com necessidades dentro de casa, ele vai virar uma fera. E sabe que até a justiça reconhece isso como um atenuante, quando ele fez para atenuar a fome ou a necessidade da sua família. Então, filho, honre seu pai. Ele pode não ser o melhor dos pais. Honre sua mãe. Ela pode não ser a rainha das mães, mas é sua mãe. Ela investiu muito na sua vida. Ela fez muito para que você pudesse estar de pé hoje aí, bonito, sentado, arrumado, cheiroso. E você então agora deve honrar os seus pais, porque isto é justo. E a outra coisa, irmãos, os pais têm mais sabedoria e mais experiência do que os filhos. E por favor, não confunda sabedoria e experiência com conhecimento. Nós vivemos uma época, talvez a única na história da humanidade, que os filhos têm mais conhecimento do que os seus pais. Que muitos dos pais que aqui estão têm um assessor técnico que é quem resolve as questões de tecnologia em casa. E muitas vezes é seu filho de 5 anos de idade. E o pai não sabe como fazer alguma coisa no computador, no celular, no DVD que comprou, e chama uma criança de 8 ou 9 anos, e ele desenrola melhor do que o pai que já tem 40 ou 50 anos. Mas porque nós estamos vivendo um tempo em que a informação se tornou disponível de uma maneira muito rápida, as coisas estão mudando muito velozmente e nós não acompanhamos. Quando nós ainda vemos alguém anunciando, ligue para o Disque Pizza, mas quantos anos não faz que os telefones não têm mais um disco? Disque Pizza é porque você discava realmente, tinha um disco no telefone. Muitos aqui talvez nem conheçam esse aparelho com um disco, mas ainda tem aí, disque alguma coisa. Quando alguém não entende muito bem uma questão, a gente diz assim, é porque não caiu a ficha. Mas quantos anos faz que não se usa mais ficha no orelhão? E nós ainda estamos dizendo que alguém disca, que alguém caiu a ficha, porque as coisas mudam muito velozmente nesta geração. E os filhos muitas vezes têm mais conhecimento do que os seus pais. Mas eu preciso lhe dizer, meu irmão, conhecimento não é igual a sabedoria e nem a experiência. Seu pai pode não saber nem fazer uma ligação direito no celular. Chega, menina, atenda aqui para mim que eu não sei direito como fazer isso. Mas ele sabe quando atender, quando não atender, o que dizer, ele sabe como responder, ele sabe como lhe orientar, ele é capaz de dizer, meu filho, eu não sei como ligar esse aparelho, mas eu sei dizer como você deve usar isso. Porque ele tem sabedoria. Ele tem experiência que adquiriu ao longo da vida, quando ele diz, meu filho, esse tipo de gente não é bom para você, essa companhia não vai fazer bem para você, meu filho, esta atitude não é boa para você, você pode ser doutor, e seu pai pode ser analfabeto, mas ainda assim ele tem muito ali a ensinar. Ainda assim ele tem experiência e sabedoria, que você só vai adquirir quando você chegar na idade que ele tem hoje. E às vezes funciona assim, o menino de 5 anos diz, meu pai é meu herói, sabe tudo. Quando ele chega aos 10 diz, meu pai parece que não sabe muita coisa assim não. Quando ele chega aos 15 diz, meu pai não sabe de nada. Aos 20, 25 ele diz, meu pai sabia de umas coisas aqui que eu estou precisando da orientação dele. Quando chega aos 35, 40, ele diz, meu pai é que sabia das coisas. E muitas vezes, infelizmente, não tem mais o pai para dar uma orientação, e sente falta dizendo, e agora, como eu vou criar meus filhos? E agora, o que eu vou dizer aos meus filhos? Sentindo a falta da orientação de seu pai. Então é justo que os filhos honrem os pais.
É justo que os respeitem, porque eles têm sabedoria, experiência, porque há gratidão nisto, e ainda porque o texto diz: isto é agradável a Deus. Deus gosta disso. Deus se agrada de um filho obediente. Deus se agrada de um filho que honra ao seu pai. Deus fica satisfeito com alguém que reconhece que o seu pai cuidou dele, que o seu pai lhe ensinou e que ele deve obediência a este pai. Sabe por quê? Porque é exatamente esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Deus tem cuidado de você. Deus tem lhe abençoado. Deus tem lhe protegido. Deus tem feito coisas maravilhosas por você. Ele enviou seu filho para morrer em seu lugar. Aleluia! Isto é uma atitude de pai. E se você reconhece e agradece, se você honra a Deus como seu pai, como Jesus nos orientou, Ele está dizendo também: este deve ser o relacionamento de um filho para com seu pai. Os filhos devem fazer isso para com os seus pais, devem honrá-los, devem respeitá-los, devem obedecê-los. Então o dever dos filhos para com os seus pais se resume nisto: obediência com honra. O que os filhos devem fazer com os pais? Devem obedecê-los com honra. Obedecer com honra significa obedecer de verdade. Significa obedecer aos pais, mesmo quando eles não estiverem presentes. Significa obedecer aos pais, mesmo quando pareça que eles não estão certos. Significa obedecer aos pais, mesmo quando parece que ele está com uma preocupação exagerada, com uma atitude que parece que é desnecessária, mas você só vai entender isso quando você for pai ou mãe, o que é um cuidado exagerado com o filho. E a obediência é a coroa no caráter de um filho cristão. Aleluia! Se você quer ser um filho que agrada a Deus e ter dele uma palavra de quem se agrada de você, seja obediente ao seu pai. Agora eu quero, já encerrando, falar sobre duas características da obediência, como Deus requer de nós a obediência. Primeiro, que Deus quer a obediência que seja imediata. Quando Deus diz faça, Ele quer que faça agora. Obediência para Deus não é uma coisa que diz faça e o sujeito quando tiver bom tempo, porque muitos filhos não entendem quando seus pais dizem faça isso, e parece que o que estão fazendo é mais importante, e dizem, mas agora... não pode deixar para outra hora, logo agora que eu estou jogando, logo agora que eu estou assistindo esse programa, logo agora que eu estou aqui no bate-papo no MSN, logo agora quer que eu faça isso, mas obediência do ponto de vista divino é obediência imediata, não é obediência tardia não. Aquele que tarda a obedecer, na realidade, está desobedecendo. Jesus contou uma história lá em Mateus 21, de dois filhos. Um que o pai disse, filho, vai me ajudar lá na vinha. E ele disse, eu vou. Mas não foi. E o segundo, o pai disse, filho, vai me ajudar na vinha. Ele disse, vou não. Mas depois ele se arrependeu e foi. E Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? E disseram, aquele que foi. Mas com isso Jesus não está querendo dizer que a obediência tardia é válida diante de Deus. Lógico, melhor obedecer tarde do que nunca obedecer. Jesus estava falando ali dos gentios, que não obedecem à lei de Deus, mas que ainda iriam crer nele. Mas o que Deus quer da obediência, dos obedientes, é que sejam obedientes de imediato. Outra coisa que Deus requer da obediência é que ela seja completa. Desobediência parcial ou obediência parcial é a mesma coisa. Fazer só uma parte para Deus é o mesmo que não fazer nada. Veja na história de Saul, 1 Samuel capítulo 15. Deus disse, vá lá, mate todos os homens, as mulheres, as crianças, os animais daquela nação que foi contra o Senhor. E ele foi e matou uma parte.
e trouxe outra parte, e trouxe o rei, e trouxe as ovelhas e o gado para oferecer. E o Samuel vai lá e diz: por que você não obedeceu? E ele disse: não, mas eu fiz. E que balido é esse que eu ouço aqui das ovelhas? E Deus disse: melhor é obedecer do que sacrificar. Aí tem filhos que o pai diz: vai arrumar seu quarto. Aí ele arruma metade do quarto e a outra metade deixa desarrumado. Então ele vai botar o lixo em vez de ir arrumar o quarto. Não, eu sei que vai pedir para botar o lixo. Não, já botei o lixo, o quarto eu arrumo outro dia. Isso significa obediência parcial. Não é isso que Deus quer. Deus quer dos obedientes que eles obedeçam por completo. Não adianta fazer uma parte e não fazer uma outra. Não adianta deixar para fazer só no outro dia. Obedeça quando seu pai lhe mandar, quando sua mãe lhe mandar. Certamente isso é o que agrada a Deus. Seus pais, quando lhe corrigirem porque você não obedeceu, não fique com raiva não. Porque na realidade a correção é uma prova de amor. Quinta-feira que vem nós vamos abordar isso com mais intensidade. Mas eu quero que você entenda que o pai que ama é aquele que corrige. Quando seu pai lhe corrige, ele está demonstrando que lhe ama. Diz o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ainda o Provérbios diz, Apocalipse, o Senhor diz: repreendo e castigo a todos quantos amo. Deus mostra que o pai que ama é aquele também que castiga, que corrige. Quando o pai não corrige, é porque ele na realidade não está demonstrando o seu amor. Não é a correção aí feita por um juiz, por um carrasco, mas a correção feita por um pai que quer o melhor para seus filhos. Diz a palavra de Deus que o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Quando seu pai lhe colocar de castigo, não diga: esse meu pai me odeia, mas diga: ele me ama, ele me ama, por isso ele está zelando por mim, por isso ele está fazendo isso por mim. A vara e a repreensão dão sabedoria, diz o texto, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. É necessário que haja correção, e aquele que despreza a correção de seu pai, a Bíblia diz que é um tolo, diz em Provérbios 15:5, o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Quando o seu pai lhe corrige, quando ele lhe castiga, quando ele lhe repreende, é porque ele quer o seu bem, é porque ele quer você crescendo como um bom cidadão, como um bom filho. Ouça a repreensão de seu pai, de sua mãe. Vejo filhos que dizem: não, tá bom, não quero ouvir mais não, já falou demais. É isso que eles veem na mídia, aprendem na televisão. Mas o pai que corrige é o pai que ama, e aquele que despreza isso é um verdadeiro tolo. Então concluímos dizendo aos filhos que eles devem obedecer e honrar aos seus pais. Por quê? Porque isso é o que manda a palavra de Deus. E há uma recompensa para os filhos obedientes. Vão viver bem, vão viver muito tempo e vão ser os melhores cidadãos quando aprenderem a ser obedientes. E se nós aceitamos que os nossos pais nos corrijam, somos bem-aventurados. Os filhos devem agradecer a Deus por terem pais. Ruim é quando não se tem nenhum pai. Ruim não é quando seu pai pega no seu pé. Ruim é quando não tem-se um pai para pegar no pé, e a criança cresce sem orientação, e o filho fica sem orientação. Pode parecer hoje que ele está livre, que eles têm mais liberdade. Amanhã ele vai sentir falta da repreensão, do conselho, do castigo e da orientação do seu pai. Se você tem um pai e uma mãe que vive preocupado com você, agradeça a Deus por ele, louve ao Senhor por aquilo que ele tem feito na sua vida. Agora eu vou pedir, por favor, que os filhos todos fiquem de pé. De pé os filhos, por favor. E eu vou chamar meu filho Álvaro. Ele vai vir aqui
e vai ler com vocês os 10 mandamentos para os filhos. Assim como Deus tem mandamentos para o esposo e para a esposa, tem também para os filhos. Vamos ler e aplicar isso à nossa vida. Certamente é o melhor de Deus para nós. Amém. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus e aos teus pais como enviados por Ele para cuidar de ti. Segundo, obedecerás aos teus pais com alegria, enquanto eles viverem, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Terceiro, não serás vagaroso em cumprir as determinações de teus pais, mas diligentemente te esforçarás para agradá-los. Quarto, não farás apenas parte do que foi determinado por eles, mas cumprirás totalmente as tuas tarefas. Quinto, não deixarás de atender aos teus pais, mesmo quando eles estiverem ausentes. Sexto, honrarás teus pais, nunca contribuindo para denegrir a imagem deles perante os outros. Sétimo, não desprezarás teus pais por eles não terem a mesma educação que te proporcionaram. Oitavo, cultivarás a obediência como a maior das virtudes para com eles. Nono, não esquecerás de teus pais quando eles forem idosos e necessitarem de ti. E o 10º, agradecerás a Deus por teres teus pais, procurando enxergar e imitar o que lhe melhor receberes deles. Amém. Amém, glória a Jesus. Não é fácil, queridos, cumprir tudo isso. Mas digo a mesma coisa que disse quando falamos dos deveres dos esposos e das esposas. O amor de Deus é que nos capacita para nós cumprirmos estes mandamentos. Ao Senhor toda glória, toda honra, todo louvor. Que Ele cada dia nos dê da sua graça e sabedoria para sermos bons filhos, para sermos obedientes aos pais e para fazermos aquilo que agrada ao Senhor.